Amados, eu tinha preparado uma palavra e ontem na oração, Deus mudou essa palavra, porque essa semana eu conversei com duas pessoas. Uma foi o pastor dessa igreja grandona que tem no final da rua, do lado esquerdo, uma que pintou agora, uma igreja muito grande. Ele veio aqui na terça-feira e nós conversamos muito tempo. Ele é americano e ele assumiu a igreja agora. E nós conversamos assim mais de uma hora. E nós conversamos sobre muitos assuntos. E uma coisa que eu falava com ele contou a história dele, eu comecei a falar. E eu falei um negócio e ele falou assim, cara, eu tenho que anotar isso, eu tenho que anotar. E ele começou a anotar, eu repeti, ele anotou. E na sexta-feira eu conversei com outra pessoa. E ela fez a mesma coisa, eu falei sobre o mesmo assunto. E ela falou, não, eu tenho que anotar, eu tenho que anotar. E Deus falou ao meu coração muito forte. Sabe por quê? Um dia Jesus chegou, um dia os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, Senhor, ensina-nos a orar. Né? E a verdade é que eu conversando com a terceira pessoa, essa pessoa falava assim, pastor, eu consigo orar 10 minutos no máximo. Não é? Eu não sei quanto tempo você consegue orar. E quando nós não temos um trilho, quando nós não temos um caminho, uma direção, a nossa oração, ela não vai muito longe. E o que faz diferença na vida de qualquer cristão é o tempo de oração que ele tem, é o tempo que ele tem a sós com Deus. Sabe, a minha vida mudou, mas os meus resultados, os meus frutos mudaram o dia que eu entendi um princípio. Porque o mundo espiritual funciona em cima de princípios, o mundo natural também, é em cima de princípios que ele funciona. Quando você cumpre os princípios, você tem um resultado. Quando você não cumpre, você tem outro resultado. Então, quando eu cumpro os princípios, é natural. Os milagres, as respostas, a proteção de Deus. Porque o que acontece? A laranjeira, você já viu alguma laranjeira fazendo força para dar laranja? Uma mangueira fazendo força para dar manga? Não, é natural. Quando tem chuva, quando o tempo está, ela produz muito. Quando tem pouca chuva, ela produz pouco, mas ela sempre produz, ela não faz força para produzir. Então o fruto na vida do cristão, mas tem que ser da mesma maneira. Agora veja bem, quando eu não cumpro os princípios, as coisas ficam mais difíceis. As coisas ficam mais complicadas. E um princípio que mudou a minha vida de alguns anos para cá, foi o princípio de primícias. As primícias, amado, mudou tudo na minha vida. Quando eu disse assim, olha, Deus falou comigo, falou, quero as primícias. Eu falei para Deus, falei, não, Senhor, já entrega as primícias, né, os dízimos, os primeiros frutos do meu trabalho, eu entrego para o Senhor. E Deus falou assim, não, quero do que é mais importante na sua vida. E eu falei, o que é mais importante na minha vida? O que é mais importante na sua vida? O que é mais importante na sua vida? É a sua saúde, é o seu dinheiro, é o seu trabalho, o que é? A sua família? O que é mais importante na sua vida começa com T e termina com EMPO. É o seu tempo. A coisa mais importante que você tem é seu tempo. Isso pode mudar todos os seus resultados, pode mudar pode mudar a sua vida. A maneira que você utiliza o seu tempo. Quem utiliza bem o tempo tem um resultado. Quem utiliza mal tem outro resultado, outro fruto. Então olha só, Deus falou comigo, eu quero o seu tempo. E como um bom crente, eu falei assim, Deus, eu acordo 7 horas da manhã, eu tenho que levar a criança para a escola. Nessa época a Raquel estudava, o Abrão estudava, tem que levar a criança para a escola, e etc, etc, né? Então, pode deixar aberta a porta, por favor? Então, o que acontece? Fica muito complicado. E Deus falou comigo assim, acorda mais cedo. Acorda mais cedo. Eu falei, Deus, mas como que eu vou acordar mais cedo? Quem sabe o segredo para acordar mais cedo? Lá em Goiás diz o seguinte, olha, passarinho que acorda cedo, bebe água limpa. Quem chega mais cedo, tem sempre vantagem de quem chega atrasado. Isso é cultura. Infelizmente, amado, o brasileiro tem uma cultura de dormir muito tarde. E isso não é saudável. Vê na internet, entra no Google e vê qual é a melhor hora para dormir, você vai ver. E nós herdamos isso, sabe de quem? Sabe de quem que nós herdamos? Pretinha, tampa o ouvido.
Nós herdamos isso dos portugueses. O nosso culto lá em Portugal, eu morei em Portugal 5 anos, o culto começava 9 horas da noite. Tentei colocar 8 horas da noite, não funciona. 9 horas da noite, terminava 11 horas da noite o nosso culto. O jogo de futebol no Brasil, que hora que começa? 9h30 da noite, não é? Termina quase meia-noite. Então, amado, isso não é por acaso. Sabe por quê? O diabo não quer que você aproveite bem o seu tempo. O diabo não quer que você... A Bíblia diz assim, olha, sede sóbrios e não nécios, seja inteligente e não burro, seja esperto e não tolo, sejam sábios e não nécios, remindo o vosso tempo, porque os dias são maus. Você sabe o que é remir o tempo? A palavra remir quer dizer aproveitar da melhor maneira, aproveitar as oportunidades, aproveitar o seu tempo. Quem não dá valor ao tempo, perde muito. Principalmente aqui na América, que nós ganhamos por hora, aliás, a maioria ganha por hora. O salário é pago por hora. Então aqui nós temos uma visão diferente do tempo, não é? Então como você usa o seu tempo? Então quando eu comecei a acordar mais cedo, 5 horas da manhã, a minha vida mudou. Os meus resultados, os frutos, as coisas começaram a acontecer. Eu comecei a ver a proteção de Deus, os livramentos, eu comecei a ver resposta, eu comecei a ver coisas extraordinárias que eu não via antes, por causa de um princípio, o princípio das primícias. Eu não sei quantos aqui cumprem esse princípio, de dar o primeiro para Deus. Antes de pegar celular, eu não vejo ligação, não vejo mensagem, não vejo nada. Eu só pego meu celular depois das 7 horas da manhã. Acordo às 5, eu fico de 5 às 7. Nada. Primeiro oração e depois leitura da Bíblia. Eu não leio nada antes de ler a Bíblia. Todo dia, já faz muitos anos. Porque às vezes as pessoas vêm e falam assim, ah, mas o fulano, olha a vida dele. Você sabe o que ele passou? Às vezes você vê um cara correndo, você não sabe quantos tombos ele levou.